E aí, pessoal? Então, continuando as aulas de introdução à eletrônica, hoje a gente vai ver sobre componentes eletrônicos tirístores. A gente vai falar um pouco de introdução sobre ele, o SR, Silicon Controlled Rectifier, características dele, funcionamento, a aplicação dele, e depois um pouco sobre o TRIAC e sua aplicação. Okay? A aula de hoje é um pouquinho mais curta. Tá? Então, os tiristores, eles são um tipo especial de retificador que possui um terminal adicionado chamado gate, ou portão, que é usado para ligar ou desligar o componente, tá? Ou seja, a passagem de corrente elétrica pelo componente será permitida dependendo se há corrente elétrica aplicada sobre o gate. Ele vai funcionar mais ou menos como se fosse um interruptor automático não, eletrônico, tá? Dessa forma, os tiristores eles funcionam como chaves eletrônicas, tá? Como se fosse um disjuntor eletrônico, como se fosse um interruptor eletrônico. Tá? Então existem dois tipos de tiristores no mercado. O SCR, que é Silicon Controller Rectifier, ou retificador controlado de silício, e o TRIAC. Tá? Fisicamente falando, esses componentes são encontrados com diversos tipos de encapsulamento, que são os mesmos usados por transistores, circuitos integrados reguladores de tensão e retificadores Schottky e outros componentes, sabe? E é bom já eu deixar um pouco claro o que é encapsulamento. Encapsulamento, pessoal, é simplesmente o formato e o material que o circuito integrado, que o componente eletrônico, ele é protegido, ok? Ele é encapsulado, ele é protegido, é colocado em um invólucro, tá? Tem a figura, por exemplo, esse aqui é o formato, tá? Esse mesmo formato aqui, no caso, poderia ser, o que está aqui dentro poderia ser um transistor, poderia ser um SR, poderia ser outros equipamentos que possuem esse mesmo formato aqui, tá? Esse mesmo formato, essas mesmas três perninhas, essa mesma proteção, essa mesma plaquinha de metal, assim como esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então todos esses componentes, inclusive esses aqui, eles são encapsulamentos, tá? Em si ele não dá para saber exatamente o que tem dentro dele, tá? Normalmente transistores, a gente vai ver bastante transistores nesse formato aqui e nesse formato, bom, esses três aqui são parecidos, mas bastante nesse formato aqui também, tá? Então tem que ver, simplesmente visualmente não tem como a gente ter certeza de qual componente que ele é, tá? Mas enfim, encapsulamento então é essa forma de fabricação, tá? Essa forma nesse sentido, tá? É como o componente ele é colocado dentro desse esse formato, como ele é colocado dentro desse formato, ok? Então, por isso, apenas observando o formato do componente, não há como dizer que tipo de componente que ele é. Que nem eu falei, só por aquele formato dele, quando a gente pegar na mão, ou vendo soldado no circuito, a gente não sabe o que ele é. A gente vai ter que observar alguma outra característica, se tem algum nome escrito nele, se tem algum nome escrito ou na placa perto dele, para daí a gente descobrir qual componente que ele é. Tá? Ou se vai estar aqui daqui a pouco alguma coisa escrita nele, ou se na placa em que ele foi encontrado, lá no componente, se tem alguma coisa escrita perto dele, tá? Para saber qual componente que ele é. Tá? Então na figura abaixo, no caso do lado, é mostrado os tipos de encapsulamento mais comuns usados por tirístores. Existem outros, a gente está mostrando os mais comuns. Tá? Os nomes indicados são o nome dos encapsulamentos. Então o nome disso aqui, se vocês procurarem, então quer dizer que esse aqui é um tiristor 220? Não. Quer dizer que esse formato aqui é TO220. Agora, o que tem dentro dele pode ser um transistor, pode ser um tiristor, pode ser um outro componente qualquer. Tá? Então vamos lá. SCR, Silicon Controlled Rectifier. O SCR, retificador controlado de silício, ele é um diodo PNPN, ou PIN-PIN, com um terminal a mais chamado gate, tá? Ou portão. Deixa eu mostrar a figura dele já para vocês terem uma ideia. Então, basicamente é um diodo PNPN, PNPN, ou PIN-PIN, né? Com uma ligação a mais. Então, um diodo PIN-PIN,
ele simplesmente não tem esse gate aqui. Já o SCR, ele possui esse gate aqui, que é uma ligação direto nessa parte positiva do diodo, tá? A simbologia dele é nesse formato. Então é basicamente um diodo, né? O lado positivo e o lado negativo, e o gate saindo dele. Beleza? Então o SCR é uma chave, ele funciona como uma chave eletrônica, que funciona quando aplicamos uma pequena corrente em seu gate. Quando não há corrente aplicada no gate, o SCR não dispara, funcionando como uma chave aberta. Tá? Então quando, por exemplo, eu estou tentando passar uma energia aqui, eu tenho aqui vindo uma corrente positiva, uma tensão positiva, aqui uma tensão negativa. Tá? Se não há nada, se não há nenhuma corrente, não há nenhuma tensão aplicada no gate, deixa eu desenhar melhor aqui o lado positivo, aqui o negativo. Se eu não tenho nada aqui no gate, a energia não vai passar, tá? Ela não vai passar para cá. Lembrando que ele está ligado corretamente. Vamos dizer que eu tenho aqui, ele está ligado numa fonte, positivo e negativo, dessa forma, tá? Mesmo ele ligado corretamente aqui, se não há corrente passando no gate, se não há uma tensão aqui no gate para fazer com que energize esse polo negativo aqui, essa seção positiva, ele não vai deixar passar corrente. Tá? Agora, se há alguma tensão aqui no gate, então ele vai fazer com que ele funcione como se fosse um fio. Ele vai passar energia, vai funcionar como um diodo. Tranquilo? Então é o gate que vai controlar se vai estar passando energia ou não. Tá. Então podemos encarar o SCR como sendo um relé eletrônico. Tá? Um relé, ele funciona de forma bem parecida com o SCR, só que a diferença é que num relé, no caso do SCR, isso daqui é por energia elétrica, tá? Por eletricidade. No caso do relé, ele vai ser por eletromagnetismo, tá? Então o formato dele é um pouco diferente e ele funciona por eletromagnetismo e por componentes mecânicos mexendo lá dentro. Já o SCR, ele é totalmente eletrônico, é totalmente através da eletricidade, tá? Então, podemos encarar o SCR como sendo um relé eletrônico, com a vantagem do SCR de que dele não possui nenhum componente mecânico. No caso, o relé ele tem um componente mecânico, que é a chave que vai se mexer de um lado para o outro. Dessa forma, a diferença do SCR para um diodo PNPN é que, no diodo PNPN, o disparo ocorre quando entre os terminais do diodo é aplicada uma tensão igual ao maior da tensão do disparo do diodo. No caso do SCR, esse disparo é controlado por um terminal à parte, que é justamente o gate. Beleza? Então, no PNPN, quando os terminais do diodo têm uma tensão igual ou maior que a tensão do disparo do diodo, ele é ativado. Mas no caso do SCR, apesar de tu ter essa tensão igual ou superior, tu ainda precisa que o gate esteja ativado para que possa passar energia. Posso passar a corrente elétrica, tá? Então, eu preciso ativar o gate aqui para daí, nesse momento, haver uma corrente passando do polo positivo para o negativo, ok? No sentido lógico, no sentido convencional da corrente, né, pessoal? Beleza? Características. Então, assim como ocorre com outros componentes, as características de um SCR específico podem ser vistas em seu datasheet. Então isso pode mudar de acordo com cada SCR. E essas informações a gente pode achar na internet, tá? Que é fácil de achar, é só botar o nome do componente que a gente acha fácil os datasheets dos componentes. Tá? Os parâmetros mais importantes a serem sabidos para o projeto de circuito são... Então essas informações a gente acha inclusive no datasheet de cada SCR, tá? Mas vamos lá. Corrente máxima, RMS, que é a corrente, vamos dizer que seja a corrente útil, tá? Porque o SCR ele pode ser conectado inclusive a maior aplicação dele é em redes de corrente alternada, tá? Então, corrente máxima RMS,
que é, no caso, IT, RMS. A corrente máxima média, que é o IT AV, the average, tá? A average, que é em termo inglês para média, tá? Por isso que é AV. Tensão máxima de bloqueio direta, que é o VDRM, e reversa, que é o VRRM. A corrente máxima suportada pelo gate, GM. Tensão máxima suportada pelo gate, que é o VGM, tá? Então, ou seja, é o quanto de corrente o gate suporta, o quanto de tensão o gate suporta antes de queimar, tá? Se qualquer valor desses for superado, sei lá, vocês colocam a tensão máxima suportada pelo gate, vamos dizer que seja 5 volts, se vocês colocam 10 volts, ele vai queimar, tá? Então, são valores que, se forem superados, eles podem queimar o componente. Outros parâmetros, a corrente de ativação do gate, a tensão de ativação do gate, que é medida entre o gate e o catodo, né, a parte negativa. A corrente mínima de condução, ou holding current, que é o IH. A queda de tensão máxima quando ligado. Tá? Então, essas são algumas características importantes de se saber. O professor vai cair na prova? Não. Tá? É só principalmente para vocês saberem que existem essas características e que tem que se observar quando se for criar um circuito, tá? Ou mesmo analisar um circuito. Assim como ocorre com diodos, se você superar esses parâmetros, o componente vai se queimar, tá? Que nem eu tinha comentado. Funcionamento. Então, quando uma tensão, como que funciona, né? Quando uma tensão e uma corrente com valores similares ao VGT e ao IGT são aplicadas no gate do SRC, ele vai disparar, ou seja, ele vai funcionar, vai fazer com que o SR funcione como se fosse um diodo de junção, deixando passar a corrente num sentido e bloqueando no sentido inverso. Então, quando chegar aqui no gate uma tensão e uma corrente de gatilho, que a gente chama de suficiente para fazer com que funcione, que é basicamente ele vai energizar esse P aqui, que não está vendo nada porque está tudo vermelho. Quando energizar esse P aqui, ele vai funcionar como se fosse um diodo de junção, tá? Ou seja, vai fazer com que os elétrons, no caso, passem do polo negativo para o polo positivo, tá? Eles vão superar e isso aqui vai funcionar como um diodo de junção, ok? Ou seja, ele vai permitir com que os elétrons, analisando o sentido real, os elétrons passem do negativo para o positivo e, analisando o sentido convencional da corrente, que a corrente passe do positivo para o negativo. Ok? Lembrando que ela bloqueia o sentido inverso. Se eu tentar passar, se elétrons tentarem passar do positivo para o negativo, eles não vão conseguir. Ou seja, se em algum momento esse polo aqui for positivo e esse aqui negativo, em algum momento, se isso aqui for uma fonte de corrente alternada, ele vai se inverter. Então ele não vai permitir que os elétrons passem daqui para cá, logo, ele vai funcionar como um diodo, né? Ele só permite que os elétrons passem em uma direção. Beleza? Deixando passar a corrente no sentido, bloqueando no sentido inverso. Então, o SCR vai continuar disparado, ou seja, funcionando, mesmo se você remover o sinal aplicado em seu gate que o fez disparar. Tá? A única forma de fazer o SCR desligar é necessário que a corrente passando entre o cátodo e o anodo seja menor do que a corrente mínima de condução do dispositivo. Então, depois que vocês ligaram pelo gate aqui, vocês podem até desligar o gate que vai continuar passando energia aqui. Tá? A única forma de parar de passar corrente é como se vocês desligassem a fonte de energia que está vindo para cá. Ok? Daí sim vai fazer com que pare, com que feche novamente aqui o diodo, que ele pare de funcionar. Então a única forma de parar o diodo SCR é se a corrente que está chegando no anodo, no cátodo, dependendo de como vocês estão analisando, né? Se é pelo sentido convencional da corrente ou se pelo sentido real, for menor do que a corrente mínima de condução. Beleza? Então daí ele para.
Em geral, o valor dessa corrente é muito baixo, tá? É menor que 100 mA. Para circuitos de corrente contínua, isso pode parecer meio estranho, né? Já que, como a corrente do circuito provavelmente permanecerá sempre a mesma, ele nunca vai cair abaixo do valor da corrente mínima de disparo. Então, com isso, você, putz, mas não faz muito sentido usar o SR. Pois é, mas é que assim, ó, em circuitos de corrente contínua, provavelmente uma vez ativado, o SR permanecerá ativado para sempre, tá? Provavelmente vai ser assim que vai funcionar. Mas, no caso do SR estar ligado em uma carga alimentada por tensão alternada, a história passa a fazer mais sentido, tá? Como a tensão e, consequentemente, a corrente ela é alternada, ela vai a zero várias vezes por segundo, no caso 120 vezes numa rede elétrica de 60 Hz. Ou seja, nós temos lá nossa rede, nossa corrente alternada. Então, aqui é a linha do zero, tá? Nesse meu gráfico lindamente desenhado. Então, aqui é positivo e aqui é negativo em volts, tá? Então, se ele tiver ligado o SR num circuito de corrente alternada, o que vai acontecer? Quando aqui ele estiver descendo, o SR ele vai estar ativado desde aqui até aqui em cima. Aí quando ele estiver descendo aqui, ele vai chegar no momento em que a tensão vai ser um valor negativo. Ou seja, a tensão mínima e, por consequência, a corrente mínima de disparo, ela vai chegar num valor muito pequeno. Ou seja, quando ele chegar perto aqui do zero, ele vai parar. Ou seja, a corrente que estava passando pelo diodo SCR, então estava vindo a corrente, estava passando por aqui tudo tranquilo, enquanto a tensão aqui está positiva, tá? Ou seja, ele está ligado a uma fonte de tensão corrente alternada. Então aqui ainda está a tensão positiva e aqui ainda está a tensão negativa. Então vai chegar no momento, e aqui quando ele estiver descendo, que vai chegar a zero ou perto de zero, e dessa forma ele vai cortar a corrente que estava passando. Aí nesse momento, quando ele estiver chegando aqui embaixo, por todo esse momento aqui, a tensão vai estar negativa. Então desse lado aqui, no lado positivo do diodo vai estar uma tensão negativa, e no lado negativo do diodo vai estar uma tensão positiva. Logo, é como se a corrente estivesse tentando passar para o lado de cá. Mas como isso aqui é um diodo, o diodo ele não permite a corrente que passe do lado negativo para o positivo. Então ele não vai permitir que isso aconteça. Ou seja, basicamente ele vai transformar essa corrente aqui alternada em uma corrente, vamos dizer que seja semipulsante, que acho que eu comentei até na aula passada disso também. Ele vai transformar isso aqui em uma corrente mais ou menos assim, onde for positivo vai continuar positivo e as ondas negativas vão se tornar zeradas. Beleza? Então ele vai formar mais ou menos isso aqui. Aqui na mesma linha zero, no eixo zero aqui, o valor zero no eixo x. Tá? Tá, professor, para que adianta isso aqui? Por que eu vou querer transformar isso aqui nisso aqui? Também. Já ouviram falando do retificador de onda, que a gente comentou na aula passada? Pois então. Então, aplicação. São inúmeras as aplicações que podemos dar a um SCR, da mesma forma que são inúmeras as aplicações que podemos dar a um relé. Ele é muito usado em circuitos nos quais pretendemos controlar um dispositivo de tensão mais alta que utiliza o circuito. Tá? Por exemplo, vamos dizer que a gente queira ligar e desligar uma lâmpada. Tá? Uma lâmpada dessas normal, de 220 ou 110. Tá? Ou motores mesmo, eu quero controlar uma furadeira, tá? Ou, outra coisa, eu vou controlar uma batedeira. Ou o próprio ar-condicionado, que todos eles estão funcionando em rede 220, tá? Como que eu faço para controlar? Vamos dizer que eu crio um circuitozinho que vai controlar ele. Mas aí que vem a questão, vocês vão ligar o circuito de vocês no 220? Não, né? Como que vai haver comunicação então entre o circuito de vocês e o circuito
da batedeira, da lâmpada, do motor que vocês estão tentando trabalhar. Então, para ligar, nesse caso, uma forma é através de uma pequena corrente contínua. Tá, vamos lá. Deixa eu ler de novo. Então, por exemplo, para ligar ou desligar a lâmpada dos motores circuitos de corrente alternada de uma forma geral, através de uma pequena corrente contínua. Por exemplo, ligar e desligar uma lâmpada de 120 a partir de circuitos de corrente contínua, cuja extensão máxima seja de apenas 6 volts. Tá? Então é tipo isso aqui. Vocês têm a lâmpada de vocês, isso aqui é uma lâmpada, tá? Esquemático de uma lâmpada. Ele vai estar... a lâmpada e o SCR vão estar ligados no 110 220. Já o gate aqui, ele vai estar ligado nesse exemplo ali, num 6 volts da vida. Entenderam? É assim que a gente vai poder haver essa comunicação. Daí ele vai cortar ou não a luz da lâmpada. Nesse circuito, basta deixarmos de aplicar uma corrente no gate do SCR para que ele desligue a lâmpada. Então, se eu desativar aqui, vamos dizer que ele está com tensão aqui no gate, no momento que eu desligo essa tensão, ou seja, que eu corto, né? Eu corto o circuito aqui, ou desativo ele, enfim. Ele, por ser um diodo, isso aqui, ele vai parar, a lâmpada vai parar de funcionar. Tá? Ele vai se comportar como um circuito aberto. Pois em questão de milissegundos, a própria tensão alternada da rede irá cair em 0 volt, fazendo que a corrente que passa pelo SCR seja zero. Logo, vai ser abaixo da corrente mínima de condução, fazendo com que o SCR seja desligado. Tá? Para manter a lâmpada ligada, bastará manter uma corrente no gate, pois o SCR não será desligado, uma vez que o gate estará ativado. Tá? Então, enquanto estiver ligado aqui o gate, a lâmpada vai estar ligada por consequência. Então, vimos que o SCR, quando está conduzindo, ele funciona como se fosse um diodo de junção. Ele só vai permitir com que a corrente passe de um lado. Para o exemplo da figura anterior, portanto, há uma questão a ser levada em conta. Olha só. Vamos dizer que aqui o gate está sempre ligado. Beleza? O que vai acontecer? Vamos primeiro imaginar o seguinte, vamos imaginar que não temos aqui o SCR, tá? Vamos ligar aqui ele diretamente com o fio à lâmpada na tomada, tá? O que vai acontecer? A lâmpada, utilizando esse fio aqui sem o SCR ou sem o diodo, ela vai funcionar 100% do tempo. Ok? 100% do tempo ela vai estar ligada. Por quê? Nós temos aqui uma tensão, porque a lâmpada vai estar ligada numa corrente alternada, beleza? Então, quando a tensão está subindo, a lâmpada está ligando. Quando ela está descendo, a lâmpada está ligada. Quando ela está descendo aqui, apesar da tensão ser negativa, ela ainda vai estar ligada. Por quê? Se lembra que a corrente alternada nada mais é do que os elétrons que estão nos fios, eles fazem o sentido de vai e vem. Então, a lâmpada, como há movimentação de elétrons, se há corrente, a lâmpada ela acende. Beleza? Então, os elétrons nesse sentido aqui, eles estão indo, e quando eles estão negativos, significa que eles estão indo. Então, quando ele está positivo, os elétrons estão indo, e quando está negativo, significa que os elétrons estão voltando. Basicamente é isso que significa a corrente alternada. Então, se a lâmpada está ligada diretamente na luz, ela está ligada 100% do tempo. Beleza? Tá. Agora vamos imaginar que a lâmpada ela está ligada num SCR com o gate sempre ligado, tá? Ou seja, como se eu tivesse simplesmente um diodo aqui, beleza? Esse SCR está funcionando simplesmente como um diodo. Então, o que vai acontecer? Nesse momento, somente vai haver movimentação de elétrons quando os elétrons estiverem indo para algum lado. Por quê? Olha só. A corrente alternada, o que vai fazer? Metade do tempo os elétrons vão ir da esquerda para a direita e a outra metade do tempo elas vão voltar da direita para a esquerda.
Mas agora nós temos um diodo. Nós temos um diodo aqui. O que o diodo faz? Ele permite apenas que os elétrons, no sentido convencional da corrente, tá, pessoal? Que eles passem daqui para cá. Que eles façam esse sentido aqui. Então, quando a tensão estiver subindo e descendo, enquanto ela for positiva, ou seja, enquanto os elétrons estiverem movimentando nessa direção, a lâmpada vai estar ligada. Mas agora, quando a tensão for negativa, ou seja, quando os elétrons estiverem se movimentando daqui para cá, ou seja, que seria daqui para cá, o diodo ele impede que isso aconteça. Ou seja, isso não vai acontecer. Logo, os elétrons vão chegar aqui e eles não vão conseguir passar para cá. Logo, esses elétrons que estão aqui nesse fio, eles também não vão se movimentar. Logo, o que vai acontecer? Todo esse circuito aqui, ele vai estar parado, como se estivesse desligado, como se tivesse cortado um fio aqui. Então o diodo está impedindo que os elétrons se movimentem. Logo, a tensão vai ficar zerada, vai ficar em zero. Logo, a lâmpada, como não há movimentação de elétrons, não há nenhum elétron se movimentando nessa direção, inclusive em direção nenhuma, a lâmpada vai o quê? Vai apagar. Então, metade do tempo ela vai estar ligada e a outra metade do tempo ela vai estar desligada. Então, nesse momento, a lâmpada está funcionando com 50% ligado. Tá? Tranquilo? Então, que é o exemplo aqui. Para o exemplo da figura anterior, portanto, há uma questão a ser levada em conta. Enquanto houver corrente no gate, a tensão que estará sendo aplicada sobre a lâmpada será somente o semiciclo, não o ciclo inteiro. Ou seja, só o semiciclo positivo. Somente quando ele estiver subindo aqui que ele vai funcionar. Que a lâmpada vai funcionar. Da tensão da rede, pois a tensão alternada da rede elétrica será retificada, já que o SR é um diodo, fazendo com que o brilho da lâmpada corresponda a somente 50% do seu brilho máximo, mesmo estando o gate ativado o tempo todo, porque justamente ele está ativado, o gate está ativando o diodo, mas ele ainda é um diodo. O diodo ele permite apenas com que os elétrons se movimentem nessa direção, no sentido, vamos lá, o sentido convencional da corrente, tá, pessoal? Então, somente 50% do tempo a lâmpada vai ficar ligada, porque é somente 50% do tempo que há movimentação dos elétrons. Nos outros 50% não há. Embora isso possa parecer inconveniente, por que eu vou querer 50%? Há aplicações para isso. Esse efeito muitas vezes é desejado dependendo da aplicação. Se o fato do SR não conduzir no semiciclo negativo for um inconveniente, há duas soluções. O uso de dois SCRs, um de costas para o outro, os gates interligados e um catodo de um ligado ao anodo de outro e vice-versa, ou então o uso de um TRIAC, que é como se fosse um SCR sem polaridade, que é o que a gente vai ver. Como que é o TRIAC? Tá? Então, o TRIAC, o Triode for Alternating Current, ou triodo para corrente alternada, né? Corrente alternada, é como se fosse um SCR sem polaridade, tá? Lembrando que o SCR ele tem polaridade, assim como um diodo ele tem polaridade. Ô professor, o que é polaridade? Quer dizer que ele vive no polo norte ou no polo sul? Quer dizer que os diodos e o SCR também, eles têm polos que eles devem ser ligados. Então ele tem um polo positivo que ele tem que ser ligado no polo positivo da rede e o negativo no negativo. Beleza? Já o TRIAC, ele é sem polaridade. Então não faz diferença da forma que for ligar. Como o TRIAC não possui polaridade, não existem conceitos de inversamente polarizado que existe nos diodos e SRs, tá? E nem inversamente polarizado, nem diretamente polarizado, comuns aos diodos, em particular os SCRs, tá? Assim, quando um TRIAC é disparado, ele conduz tanto o semiciclo positivo quanto o semiciclo negativo de tensões aplicadas sobre ele. Então, tipo, meu professor, eu quero o seguinte, ao invés de... Quando eu tiver... Esse aqui no SCR, tá? Quando o SCR estiver ativado, ele só vai funcionar 50% do tempo. Ah, professor, mas eu quero que funcione 100% do tempo, que nem o caso aqui. Então, tu vai usar, ao invés do SCR, tu vai usar um TRIAC. Tá? Que daí, o gate que tu vai controlar... Toda vez que tu parar de alimentar o gate do TRIAC, vai fazer com que
somente nesse momento que a rede seja cortada. Tá? De resto, o funcionamento deste componente é similar a um SCR. Na figura ao lado, então, a gente tem a estrutura interna de um TRIAC e o seu símbolo. Tá? Aqui é a simbologia dele, que é basicamente um diodo virado no outro. Aqui eu tenho um diodo, aqui eu tenho outro diodo. Tá? E eu tenho o gate aqui também. Terminal 1, terminal 2. Então, terminal 1 ligado no negativo e no positivo aqui, do pin-pin também. Terminal 2 no negativo e no positivo. E o gate vai estar ligado neste negativo aqui. Tá? Fisicamente falando, então, o TRIAC é idêntico com o SR. As características básicas do TRIAC são as mesmas do SR. Tá? A aplicação, tá? Onde que a gente aplica o TRIAC? Então, a aplicação do TRIAC é exatamente a mesma do SR. Ele vai funcionar como sendo uma chave eletrônica. Já a vantagem do TRIAC sobre o SCR é que ele não retifica a corrente ou a tensão aplicada em seus terminais. Então, o SCR ele vai retificar, ou seja, ele vai tornar mais reto, entre aspas, né? Uma corrente que vem totalmente alternada, ele vai lá e ele vai retificar o semiciclo. Então, metade do ciclo, ele vai retificar. Isso que faz um SCR. Já o TRIAC, ele vai manter essa ondulação da corrente alternada. Usos clássicos de TRIACs incluem circuitos de controle de luminosidade de lâmpadas, ou dimmers, tá? E o controle de velocidade de rotação de motores, em particular no controle de velocidade de rotação de ventiladores de teto. Tá? Então a gente tem esse tipo de aplicação. Em circuitos alimentados por tensão alternada, especialmente lâmpadas e motores, podemos fazer com que a tensão da rede não esteja toda aplicada. Isso é, podemos usar o TRIAC para picotar essa tensão através de um circuito oscilador aplicado ao gate do componente. Então, essa técnica é conhecida como modulação por largura de pulso, tá? O PWM. Então, para que vocês entendam isso, vamos ver a figura a seguir. Basicamente assim. Então, veio a corrente alternada da rede elétrica, e eu tenho lá o TRIAC bonitamente. E o gate aqui do TRIAC. E o que eu vou fazer? Eu coloco aqui um circuito oscilador, que ele vai fazer o quê? Ele vai oscilar. Ah, professor, o que é oscilar? Ele vai ligar e desligar. Ou seja, nesse momento aqui ele liga, e nesse momento aqui ele vai desligar. Então todo esse momento, deixa eu ver, não, porque aqui ele vai estar desligado. Ele vai ligar aqui, vai desligar aqui, vai ligar aqui e vai desligar aqui. Tá? Então ele vai oscilando em períodos de tempo. Daí pode ser grande, pode ser pequeno. Nesse caso aqui é um exemplo que ele está oscilando de pouco em pouco tempo. Tá? Então a luz, enfim, que o TRIAC estiver ligado, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma lâmpada aqui. Eu tenho minha fonte alternada aqui. Ela vai ligar apenas nesses períodos curtos de tempo. Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma lâmpada com uma luminosidade baixa, porque afinal de contas ela está ligada por pouco tempo. Então essa figura mostra a forma de onda de uma rede elétrica e a forma de onda na saída do TRIAC, criada através de um dimmer. No gate do TRIAC aplicamos uma corrente somente de tempos em tempos, com duração de T1, indicado no gráfico. Então ele só vai estar ligado somente nesse período de tempo. Vamos dizer que cada tamanho disso aqui seja 1 segundo, beleza? Ele vai estar ligado, sei lá, 1/4 do tempo. Então vai ser 1/4 de segundo que ele vai estar ligado. Esse oscilador vai ficar ligado apenas 1/4 de segundo, então 1/4 do tempo que a lâmpada vai ficar ligada, ou seja, ela vai ter 1/4 da luminosidade. Beleza? Então esse oscilador aqui, ele vai ficar ligado no gate do TRIAC, então ele vai ligar 1/4 do tempo o TRIAC vai fazer com que a lâmpada fique apenas 1/4 do tempo ligada. Ou seja, ele vai, liga e desliga rapidamente o TRIAC.
Com isso, cria que só conduzirá de tempos em tempos. Através de um potenciômetro, nós alteramos a duração de T1, fazendo com que a tensão da rede seja aplicada por mais ou por menos tempo sobre o dispositivo sendo controlado. Então, se a gente pode, daqui a pouco nesse oscilador, a gente coloca, vamos dizer, um potenciômetro, tá? Um potenciômetro aqui que a gente possa girar e daí aumentar ou diminuir a duração. Ou seja, a gente pode aumentar essa duração para ser daqui a pouco a metade da duração. Ou seja, a lâmpada vai ficar ligada por metade do tempo que ela poderia ficar ligada, ou seja, 50%. Com isso vai aumentar o seu brilho. O seu brilho vai ficar em 50%. Tá? Então, basicamente o que a gente está controlando, pessoal, com um triac, um oscilador e um potenciômetro, provavelmente tem mais componentes, a gente está controlando a luminosidade de uma lâmpada. Já é uma coisa que daqui a pouco dá para fazer em casa. Claro, tomar um choque de 220 nos dedos também. Você pode estar se perguntando se a lâmpada ou o motor não ficará piscando em vez de acender. Pois é, isso é uma questão. Tipo, nesse momento aqui, olha só. Nesse momento aqui, desse momento aqui até aqui, a lâmpada está desligada. E desse momento aqui até aqui, a lâmpada está ligada. Depois daqui até aqui, ela está desligada. Daqui até aqui, ela está ligada. Professor, a lâmpada não vai ficar piscando? Não. Na verdade... Cadê? Vai ficar picotada. Tá, então ela vai ficar piscando, já que a gente está picotando a tensão da rede. Vamos lá. Ela vai ficar piscando, só que como a velocidade de troca, aqui essa velocidade de ondulação aqui da rede é tão rápida que nós humanos não percebemos. Se não me engano, cachorros percebem, tá? Eles percebem essa oscilação da rede. Eles percebem essa oscilação de liga e desliga da lâmpada. Mas a gente não percebe, para nós vai estar sempre ligado. Por quê? No caso do Brasil, ela é uma rede de 60 Hz, ou seja, ela oscila dessa ponta aqui até esse ponto aqui 60 vezes por segundo. Tá? Ou seja, ela oscila dessa ponta aqui até esse ponto aqui 120 vezes por segundo. É muita coisa. Tá? É que nem os jogos de... professor, qual é o FPS do jogo? É 30, é 60, é 100 FPS. A partir de 30 FPS, a partir de 24, 30 FPS, a gente não percebe mais que o jogo está travando, tá? Então, se a gente olha para uma lâmpada que está piscando, ligando e desligando a mais de 24 ou 30 vezes por segundo, que é o FPS, né? Vamos dizer assim, que na verdade FPS quer dizer frames por segundo. No caso da lâmpada vai ser Hertz. Se ela tiver a 24 ou 30 Hz, a gente já não percebe mais. Para nós ela vai estar sempre ligada. Tá? Então, como a rede elétrica ela é 60 Hz e no caso para a lâmpada o que importa é essa oscilação aqui, essa oscilação é 120 Hz, ou seja, 120 vezes por segundo, para nós é imperceptível. Para nós, ou seja, ela vai estar sempre ligada. Tá? Então, ela não vai ocorrer da mesma forma que a lâmpada não pisca quando ligamos na tomada. E a tensão da rede elétrica varia inúmeras vezes por segundo, que eu acabei de explicar. Então é possível usar um SCR para controle de brilho de lâmpadas e velocidade de motores também. Tá? No caso dos motores, imagine o seguinte, em vez da lâmpada estar piscando, o motor está ligando e desligando um pouco essas vezes aqui. Então ele não tem a força total que ele teria se ele tivesse com o ciclo inteiro ligado. Tá? Porém, como o SCR não conduz durante o semiciclo negativo da tensão alternada da rede elétrica, não é possível aplicar toda a tensão possível sobre a carga. Em outras palavras, um SCR só é possível colocar a lâmpada para brilhar a 50% de seu brilho máximo e motores a girar em 50% de suas velocidades máximas. Já o SCR pode ficar mais ou menos.
Desculpa, o TRIAC. E é isso. Exercícios. Qual que é a diferença entre um SR e o TRIAC? Tá? Basicamente é o seguinte, quando o SR está ligado, ele vai funcionar como um diodo, deixando a corrente elétrica passar apenas num sentido. E lembrando, se o SR estiver numa corrente ligado... Se a corrente que está passando por aqui for uma corrente contínua, depois que eu liguei o gate, eu não desligo, o diodo vai continuar funcionando mesmo que eu desligue o gate, tá? Se o SR estiver numa corrente alternada, no momento que tiver o semiciclo negativo, ou seja, que a corrente tentar começar a passar no sentido inverso, aí ele vai desligar, né? Ou seja, ele vai funcionar simplesmente como um diodo. Mas daí eu tenho que manter o gate ligado. Já o TRIAC, quando ligado, ele conduz nos dois sentidos, funcionando realmente como se fosse uma chave eletrônica. Né? Então, ele vai funcionar como o seguinte, ele vai permitir com que a corrente passe nos dois sentidos, só que eu tenho que sempre permanecer o gate ligado nele. Assim que é o desenho dele. Tá? Então, a corrente vai passar nos dois sentidos, só que eu tenho que sempre manter o gate ligado. Tá? No momento que eu desligo o gate, ele desliga também. Aí, qual que é a diferença de um DIAC para o TRIAC? Apesar de eu não ter explicado direito o DIAC na aula anterior dos diodos, a gente vai ter uma ideia aqui. Então, o DIAC é ativado quando a tensão em seus terminais atinge um determinado valor, que é basicamente como funciona um diodo, né? Um SR é ativado quando aplicamos uma pequena corrente elétrica em seu gate. E o TRIAC, ele vai funcionar ele vai funcionar basicamente sempre que o gate estiver ativado. Então, sempre que o gate estiver ativado aqui no TRIAC, vai passar corrente. Já o DIAC, ele vai ter que... A tensão nos seus terminais, ele tem que atingir um determinado valor. Aqui acho que era para ser TRIAC, mas tudo bem. E é isso, gente. Dúvidas podem me perguntar, tá? Tem meu e-mail aí. Fico à disposição. E é isso, gente. Feito.